Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bom, nós vamos dar sequência a uma série de vídeos que estamos produzindo a respeito da declaração do imposto de renda da pessoa física para esse exercício de 2020. Nós vamos tratar vários aspectos a respeito dessa declaração. E nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre uma questão muito importante. Quando você fala em declaração de imposto de renda da pessoa física, a primeira pergunta é, afinal, quem está obrigado a apresentar a declaração? O prazo, lembrando, é 30 de abril. Quem está obrigado, né? Então, esse primeiro vídeo vai tratar exatamente disso. Comigo aqui é a Júlia Gomes. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Bom, no dia 19/2 agora, a Receita Federal disponibilizou a instrução normativa que trata da Declaração de Ajuste Anual de 2020, a IN número 1924, que deve ser elaborada pela pessoa física residente no Brasil, referente ao ano calendário de 2019. No vídeo de hoje nós vamos tratar da primeira parte da IN, que é a primeira parte do artigo 2º. Muito bem, então essa primeira parte do artigo 2º da EN 1924 trata exatamente da obrigatoriedade, né? Porque o artigo 2º ele diz: está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual relativa a 2020 com os dados de 2019, o contribuinte que seja residente do Brasil em 7, olha, são 7 situações, 7. Nós vamos analisar cada uma delas, começando pela primeira, né, Júlia? Isso aí. A primeira é se você recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Exatamente, eu queria lembrar que esse 28.559,70 é exatamente o limite do ano passado, que não sofreu nenhuma alteração, né? Aliás, é bom lembrar que está se falando muito a respeito de alterar a tabela, até hoje não aconteceu absolutamente nada, os números estão iguais. Muito bem, então a primeira, rendimentos tributáveis até esse limite. A segunda situação que obriga a apresentar é se o contribuinte recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma superou 40 mil reais, né? Então, se ele recebeu doações, herança e assim por diante, né? Então, você tem aqui algumas situações que também obrigam. Então, primeiro, recebeu rendimentos tributáveis. Segundo, recebeu rendimento isento não tributável ou tributado exclusivamente na fonte. E qual é a terceira condição, Júlia? A terceira é se o contribuinte obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Então, são várias situações aqui, né, em que obriga também, né? Ah, não, o contribuinte teve um ganho de capital na alienação de bem, vendeu a casa, vendeu o terreno, vendeu o carro, e ele teve um ganho de capital sujeito à incidência do imposto. Ou senão ele realizou operações de bolsa, seja de valores, de mercadoria ou de futuros, né? Então, essas operações que o contribuinte possa ter feito desde 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, é uma situação que obriga a apresentar. Vejam bem, nós estamos elencando várias situações que obrigam, mas o contribuinte pode cair numa regra e não cair na outra. Mas se ele cair numa delas, ele já está obrigado a apresentar. Muito bem, vamos para a quarta situação que obriga o contribuinte a apresentar a declaração. Bom, a quarta é relativa à atividade rural. A primeira é obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50. Sim, e além disso, além dele ter receita bruta superior a esses tais
142 mil no ano, pode ser que ele pretenda, sabe, a atividade rural tem essa característica, né? Se você tiver um lucro, dependendo da coisa, está sujeito ao imposto lá na tabela. Agora, se tiver um prejuízo em determinado ano calendário, o que você pode fazer? Você pode compensar esse prejuízo, né, com os rendimentos dos anos subsequentes, né? Então você pega prejuízo do ano passado, compensa agora e assim por diante. Então, duas questões em relação à atividade rural. Uma receita bruta superior ao valor que está, ou pretenda compensar prejuízo de anos anteriores. Muito bem, então vamos ver a quinta situação que obriga a apresentar a declaração agora em 2020. Se o contribuinte teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$300 mil. Vamos imaginar a seguinte situação. O contribuinte não teve rendimento tributável, não teve rendimento não tributável, não tem atividade rural, não tem nada. Mas só que em 31 de dezembro de 2019, ele tinha a posse ou propriedade de bens e direitos, até terra nua se for o caso, de valor total superior a 300 mil. Ora, essa é uma condição que obriga ele a apresentar. Ele pode não ter mais nada, mas se ele tiver bens ou direitos de valor superior a 300 mil. E aí surge uma dúvida. Esse valor de 300 mil, que valor é esse? Como é que se mede esse valor? É o valor de mercado? Não. É o valor que o contribuinte poderia obter? Não. Esse valor é o valor do custo. O custo que o contribuinte pagou e tem aquele valor que supere 300 mil, ele obriga a apresentar a declaração agora até o dia 30 de abril. Bom, nós temos uma sexta situação. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2019. Vamos imaginar a seguinte situação. O cidadão estava num outro país no ano passado, em 2019, e numa determinada data, digamos no mês de maio de 2019, ele resolveu morar no Brasil, ou para trabalhar, por algum motivo, né? Poderíamos até falar, enfim, uma pessoa que venha ao Brasil com disposição de aqui permanecer, né? E ela fez isso em qualquer data de 2019. Só que em 31 de dezembro de 2019, ela continuava na mesma situação. Ela veio em abril, digamos, ela veio da Argentina, com a disposição de morar no Brasil, e em 31 de dezembro de 2019 ela continuava na mesma situação. Ora, então está obrigado a apresentar a declaração. Por quê? Porque ele passou a condição de residente em qualquer mês de 2019 e continua nessa situação. Vejam bem, gente, o Brasil é um país muito grande, né? E, inclusive, ele tem uma política de recepcionar refugiados, né? É o caso da Venezuela, é o caso de alguns países árabes, da África, etc. Tal. Bom, é evidente que nós temos que examinar qual é a situação legal dessa pessoa aqui no Brasil. Ela pode estar numa condição temporária, né? Como refugiado, alguma coisa. O que eu estou me dizendo é que passou a condição de residente no Brasil e com a intenção de que aqui permanecer, né? As outras questões vai ter que examinar cada um para ver se estaria obrigado ou não. Mas se veio para cá e tornou-se residente em qualquer data de 2019, estará obrigado a apresentar a declaração também. Muito bem, e agora nós temos a última condição, o último fato que obriga o contribuinte a apresentar a declaração em 30 de abril de 2020. Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na renda de imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias contado da celebração do contrato da venda. Muito bem, quando o contribuinte pessoa física ele vende um imóvel residencial, digamos que ele fez isso em qualquer data de 2019, ele vendeu uma residência, isso claro não vale para terreno, é residência.
mas com o compromisso de, no prazo de 180 dias, 6 meses mais ou menos, ele comprar outra residência. Ora, se ele vendeu uma residência, teve o lucro, mas ele assume o compromisso e faz em 180 dias comprar outra residência, o lucro que deu nessa operação está isento. Só que ele assume o compromisso e nessa declaração que ele estará obrigado a apresentar, ele vai descrever a operação, para quem ele vendeu, por quanto vendeu, o que ele vai comprar, ou já comprou e assim por diante, né? Então, essas são as 7 situações que obrigam o contribuinte pessoa física a apresentar a declaração até o dia 30 de abril. Lembrando que o programa para fazer a declaração já está disponível no site da Receita Federal. Não é mesmo, Júlia? Isso aí, pessoal. E antes de terminar o vídeo, gostaria de lembrar para vocês as redes sociais, @netcpa. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no LinkedIn. Também temos o nosso site, netcpa.com.br. Lá você conhece um pouco mais sobre a nossa empresa. E por último, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima. Ok, antes de encerrar, eu gostaria que nós temos boas notícias nesse ano aqui. A restituição pode sair mais rápida. Nós temos alguns esquemas de fazer a declaração pré-preenchida muito mais fácil, etc. Né? Então, na realidade, nós temos boas notícias para essa declaração do imposto de renda da pessoa física deste exercício de 2020. Espero vê-los no próximo vídeo desta série. Muito obrigado.